Abramos as nossas Bíblias em Êxodo, no capítulo 15. Êxodo, capítulo 15, leitura dos versos 1 a 21. Êxodo, capítulo 15, dos versos 1 a 21. Assim nos diz a santa palavra de Deus. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Entendeste a destra e a terra os tragou. Com a Tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a Tua força o levaste à habitação da Tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram. Dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço emudecem como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reina para todo sempre. Porque os cavalos de Faraó, com os teus carros e com os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez retornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus e Pai, nós estamos aqui respondendo à Tua santa convocação. E agora nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor seja servido em descortinar os nossos olhos, em destapar os nossos ouvidos, para que sejamos edificados e exortados mediante a explicação da Tua palavra. Fortaleça-nos, Senhor, e ajuda-nos a entender a Tua palavra nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Uma das grandes belezas contidas na graça comum de Deus é a música. É impressionante o impacto que a música tem sobre cada um de nós, principalmente nosso estado de ânimo. Em um dia alegre, colocamos uma música de acordo com o nosso estado de ânimo, conforme o nosso coração está alegre. E também em um dia triste, temos também a nossa playlist selecionada para dias tristes, dias difíceis. Mas quer o momento seja bom ou ruim, é inegável a influência da música sobre cada um de nós.
Muitos casais possuem aquela canção que eles, ao ouvirem, dizem: esta é a nossa música. Muitos jovens têm aquela canção que eles ouvem e falam: essa é a minha preferida. As crianças cantarolam qualquer música que as façam felizes. As crianças são assim. Mas por vezes, quando nos atentamos à letra cantada, não é lá essas coisas, principalmente as músicas internacionais. Somos mais levados pelo ritmo do que propriamente pelo conteúdo da música. E aí podemos estar cantando ou cantarolando algo que não expressa com exatidão aquilo que está dentro do nosso coração. O texto que nós acabamos de ler é uma canção de triunfo, uma canção de vitória que Moisés escreve. E não resta dúvida de que as palavras contidas no texto expressam a gratidão de um povo que viu a manifestação da grandeza de Deus e agora louvam ao Senhor. Diante disso, quero meditar com os irmãos nessa noite, nesta grande canção, pois acredito que há grandes lições que nós podemos aprender sobre o porquê devemos louvar ao Senhor. Este é o nosso tema, uma pergunta: por que devemos louvar ao Senhor? E a primeira coisa que eu quero que você preste atenção no texto está nos versos de 1 a 6. Por que devemos louvar ao Senhor? Porque, em primeiro lugar, Ele é a fonte da nossa libertação. Por que devemos louvar ao Senhor? Porque Ele é a fonte da nossa libertação. Aqui Moisés, meus irmãos, enfatiza que somente o Senhor é o Redentor e Deus. A redenção deve nos fazer louvar ao Senhor. E esta é precisamente a resposta dos filhos de Israel. Essa é a primeira canção gravada na nação hebraica que a gente tem escrito. É uma canção sobre o evento definidor da nação e é uma canção cantada pelos remidos ao Redentor sobre a redenção. É uma canção cantada a Deus, que é o Redentor, sobre a redenção. Veja que Moisés, longe de ser um objeto de adoração neste texto, nessa circunstância, ou até mesmo um objeto de admiração nesta canção, Moisés é o principal adorador. Ele está desviando qualquer atenção de si mesmo, concentrando toda a atenção do povo que tinha acabado de passar pelo Mar Vermelho com os pés secos, não nele, como o grande libertador do povo, mas em Deus, como o próprio e verdadeiro libertador do povo. Note que, apesar do verbo cantarei, na segunda parte do versículo 1, está na primeira pessoa do singular, ou seja, eu cantarei. O versículo 1 é claro ao nos informar que todos cantavam. Veja como começa o nosso texto. Então entoou Moisés e os filhos de Israel nesse cântico. Lá no versículo 21, nós vamos ver que foi criada, inclusive, aqui a ideia de uma antífona. Após o cântico ter sido entoado, foi então concedido um refrão. O que Miriam e as mulheres estão fazendo aqui é uma espécie de refrão. Depois do cântico ter sido cantado por todo o povo, Miriam, agora conduzindo as mulheres do meio do povo, fazia então o refrão. Eles cantam ao Senhor, a pessoa central dessa música, o próprio Senhor. A adoração, meus irmãos, é sobre Deus, e essa é uma mensagem que muitas vezes se perde atualmente. O culto que estamos prestando aqui é ao Senhor, é em adoração ao Senhor. Existem muitas pessoas em muitas igrejas que vão aos cultos com uma atitude contrária a essa. Eles esperam que a música agrade ao seu coração, eles esperam que a pregação e todos os atos do culto sejam de acordo com o seu próprio gosto. Mas veja, o culto é a Deus. O nosso louvor é única e exclusivamente concedido a Deus. Então não se trata daquilo que você gosta, se trata daquilo que Deus se agrada. Isso é o culto. Não podemos permitir, meus irmãos, que nossas predileções saltem adiante da adoração que é devida somente ao Senhor. Eu sei que todos nós temos músicas que nós cantamos com mais afinco, mas lembre-se, o nosso culto é ao Senhor. Você está aqui nessa noite para prestar culto e adoração exclusiva a Deus.
E ainda que talvez a mensagem que por vezes não seja aquilo que está de acordo com o momento da vida que você está passando, mas é a mensagem de Deus para o coração do seu povo, não é nada por acaso. Agora observe novamente o versículo 1, que nos é dito por que o Senhor é louvado. O Senhor é louvado por sua redenção, quando diz: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. A libertação sempre exige uma resposta. Sempre exige uma resposta. E uma resposta de louvor é a resposta mais adequada para o momento de libertação. O Salmo 40, no versículo 3, o salmista diz: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando os israelitas também voltavam do exílio, eles seguiam cantando em seu caminho, como Isaías profetizou: os resgatados do Senhor voltarão e virão de Sião a Sião com cânticos. Isaías 51 e 44. A Bíblia está repleta de louvores ao Senhor. E veja que neste louvor que o povo está entoando a Deus, no versículo 2, Moisés, o autor, deixa claro que o Senhor é a minha força. O povo tinha convicção de que não fora nenhum outro Deus falso que fez aquela maravilha que eles tinham acabado de contemplar, como os irmãos devem ter visto já no capítulo 14. E é por isso que eles cantavam ao Senhor. Agora perceba que Moisés usa o nome Iavé, o Deus da aliança. Moisés quer cravar na memória daqueles que o estão ouvindo, daqueles que estão cantando juntamente com ele, que é o Deus da aliança que os libertou, é o mesmo Deus de Abraão. Este não é um novo, falso Deus, que nunca foi ouvido antes. Este é o mesmo Deus, único e verdadeiro, que se revelou a Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas daquela nação. É como se Moisés estivesse dizendo: esse é o mesmo Deus dos nossos antepassados, e nós iremos louvá-lo, nós iremos engrandecê-lo. O versículo 2 ainda diz: ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Que bela declaração, meus irmãos, que bela declaração. Aos pais presentes aqui hoje, podemos deixar muitas coisas boas como herança para os nossos filhos. Podemos deixar um bom caminho profissional, podemos deixar uma poupança robusta que ele não tenha dificuldades em construir o seu futuro, podemos deixar uma boa faculdade cara, podemos deixar um bom preparo intelectual e sermos lembrados com gratidão por isso. Isso é lícito, sim, é lícito. Mas nada supera esta declaração: ele é o Deus de meu pai. Nada é mais valioso para um pai do que ter o seu filho professando a fé no mesmo Deus da aliança que você professa. Isso sim é algo para encher o nosso coração de alegria. Pai, se você ama seu filho, ore por ele. Ore para que ele professe a fé no Senhor Jesus. Trabalhe dedicadamente ensinando a ele as Escrituras. Pregue para ele, porque agindo assim, você certamente será instrumento de Deus para que o seu filho possa professar a fé neste Deus da aliança ao qual nós já servimos. Não ore somente para que o seu filho tenha uma vida boa aqui nessa terra, porque você pode deixar uma boa herança para ele, mas nada nessa terra pode superar essa verdadeira herança celestial que nós só temos em Jesus Cristo, a herança eterna, a posse da terra prometida, a Jerusalém celestial. Moisés também apresenta em seu cântico de louvor, meus irmãos, que o Senhor, o Deus da aliança, é homem de guerra, refletindo aquilo que o próprio Moisés disse lá em Êxodo 14, quando ele diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E os hebreus contemplaram isso ao atravessar o Mar Vermelho. Olhe comigo para o capítulo anterior, no versículo 15 a 20. A partir do versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco.
Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs para trás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Se o povo de Deus, quando estava caminhando pelo deserto, podia contemplar a nuvem que Deus colocou ali como proteção durante o dia, e a coluna de fogo durante a noite, neste momento o texto está retratando que essa nuvem que estava à frente, juntamente com o anjo do Senhor, passou para trás do povo, num sinal. Se eles podiam olhar para aquela nuvem e se sentir protegidos, agora eles, ao contemplarem o barulho e os gritos dos soldados egípcios, poderiam confiar que Deus estava aguardando a retaguarda de cada um deles, que os egípcios não chegariam. Agora, atravessando o mar, eles podiam olhar para trás e ver a nuvem que representava esse cuidado de Deus sobre eles, os protegendo contra o inimigo. E por isso Moisés declara no versículo 6, a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Porque devemos louvar ao Senhor? Porque Ele é a fonte da nossa libertação. Não há outro, somente o Senhor pode nos libertar da escravidão, somente o Senhor pode nos libertar de um lugar de assolação e fazer tudo isso que Ele fez aqui. O Senhor se apresenta como o grande Deus Todo-Poderoso. Porque devemos louvar ao Senhor? Porque Ele é a fonte da nossa libertação. Agora, em segundo lugar, também porque Ele é incomparável, como nós bem cantamos aqui hoje. Nos versículos 7 a 11, vemos essa verdade sendo enfatizada. Moisés diz no versículo 7, na grandeza da tua excelência. Ou seja, na grandeza da tua excelência, o Senhor derrubou os rebeldes. No versículo 8, especialmente, quero que você veja que o próprio Deus é retratado como a fonte do vento que abriu o mar. E se você acompanhou bem a leitura, de onde veio como Moisés retrata a origem desse vento? Vem de Deus, mas vem das narinas de Deus. Você já deve ter brincado fazendo um cartelinho de cartas, e de repente vem aquela pessoa, às vezes com uma brincadeira desagradável, depois de tanto esforço, e ela sopra o castelo. E dependendo do peso das cartas ou do tamanho do castelo, é necessário um pulmão bem cheio para soprar todas as cartas. Moisés está retratando aqui que o Senhor não precisou nem encher os seus pulmões. Ele está colocando uma imagem. Deus é Espírito, mas Ele está colocando uma imagem para que a gente perceba que só o sopro do nariz de Deus fez essas coisas grandiosas. Somente o sopro, o resfolgar do nariz de Deus abriu o mar. E não abriu com um pouquinho de água ainda no fundo, abriu com terra seca, como nós vemos no texto. Pela força de seu vento, Deus empilhou a água do mar em duas grandes paredes. Os israelitas passaram em terra seca, mas quando Faraó e suas forças foram passar, a elite que Faraó separou para ir com ele na captura dos hebreus, eles caíram no fundo do mar. Este não é um evento naturalista, meus irmãos. Não há explicação que nenhum arqueólogo ou estudioso da geografia ou dos ventos possa explicar como que um mar pode se abrir da maneira como a Bíblia relata. Ninguém pode falar que há muito tempo atrás houve um vento tão forte e que soprou, e isso é possível. Isso só é explicado através do poder sobrenatural de Deus. E nós cremos assim como a Bíblia diz. Mas para entender por que Deus fez isso, basta ouvir o que Faraó diz, o porquê que ele abriu o mar. Veja comigo, no versículo de número 9. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, eu dividirei o despojo, meu desejo se satisfará com eles.
desembainharei minha espada, minha mão os destruirá. Esse versículo captura a própria essência de quem era Faraó. O monarca egípcio era completamente egocêntrico, muito egocêntrico. De alguma forma ele conseguiu se referir a si mesmo em 6 vezes num pequeno texto. Nós não sabemos exatamente como que Moisés retratou isso, mas essas são palavras advindas do Faraó. Se ele gritava em alta voz e o povo estava ouvindo isso, porque o exército egípcio chegou muito próximo de alcançar. Então, Faraó era orgulhoso e arrogante, e ele também era precipitado. Porque num cenário que ele viu, o mar se abrindo, e ele não pensou 2 vezes em entrar também. Ele entrou também em terra seca, e pisou em terra seca, mas por pouco tempo. Ele falou essas linhas tão rapidamente que mal teve tempo de pensar na loucura que ele estava cometendo, diante daquela grandeza que Deus estava mostrando aos olhos tanto dos hebreus, quanto também dos egípcios. Faraó era um homem sanguinário e violento, empenhado na destruição. Nós podemos ver por essas palavras retratadas aqui. Ele era ganancioso e cobiçava os despojos de uma guerra injusta que ele já havia perdido. Mas nós aprendemos que de Deus não se zomba. Assim Deus humilhou o orgulho de Faraó ao enviar o seu exército para uma sepultura aquática. O voto do inimigo é um tanto quanto irônico, se nós pensarmos nisso aqui. O Egito perseguiu e alcançou Israel, mas o Egito não satisfez o seu desejo de vingança e de destruição. Na verdade, Deus fez todas essas coisas. Não o desejo de vingança, mas a justa medida da ira de Deus foi derramada sobre esses homens. A ênfase, então, está aqui, meus irmãos, na incomparabilidade de Deus. Não há nada como Ele. Não há nada como Ele. A obra de redenção de Deus mostra que Ele é diferente de qualquer outro Deus, não apenas em sua santidade e majestade, mas em sua ajuda a seu povo. Ele se preocupa com o seu povo, diferentemente de Faraó, que colocou todos os seus soldados rumo à morte, sem pensar naquilo que ele estava fazendo. Deus é um Deus zeloso que cuida do seu povo, e por isso nós podemos confirmar que Deus é incomparável. Ele demonstra o seu poder no cuidado daquele que ele chama de seus. Da mesma forma, a demonstração da majestade e excelência de Deus e sua santidade no sacrifício ao Senhor Jesus Cristo manifestam que não há Deus como Ele. Não há história, meus irmãos, como o Evangelho. Não há realidade como a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E isso deve provocar louvores ao Israel celestial. Não há nada comparado ao Evangelho. Não há nada. Assim como o povo, ao atravessar o Mar Vermelho, louvou ao Senhor por sua incomparabilidade, fazemos a mesma coisa todas as vezes que cantamos um hino cristão. Damos glória a Deus pelo que Ele fez em e através de Jesus Cristo. Existem alguns bons exemplos de louvor ao Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Hinos de louvor a Cristo por sua obra salvadora. Filipenses 2, de 8 a 9, é um belo exemplo disso. Quando diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ou considere ainda o cântico que os santos e os anjos cantam em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 12, quando dizem: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Estas são algumas das canções de salvação. Elas louvam a Deus pelo que Ele fez, especificamente pelo que Ele fez na história humana, por meio da vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, Deus é incomparável e por isso nós devemos louvá-lo. Ao contemplarmos a grandeza do nosso Deus, devemos chegar à mesma conclusão que Moisés chega no versículo de número 11, se você acompanhar comigo. O Senhor, ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Somente Deus é majestoso em santidade.
Ele é separado, único, perfeito e absolutamente puro. Deus é santíssimo. Somente Deus é impressionante em glória, como o Êxodo pretendia mostrar e nos mostra hoje. Só Ele é capaz de fazer as maravilhas que fez, combatendo todas as pragas, dando e combatendo, mostrando o seu poder, e também na abertura do mar, como nós estamos agora neste contexto. Nada nem ninguém é como o nosso Deus. Por que devemos louvar ao Senhor? Porque Ele é incomparável. E agora, em terceiro lugar, veremos que devemos louvar ao Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso. Devemos louvar também ao Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso. A esta altura, meus irmãos, Moisés está falando positivamente sobre Deus. O profeta já identificou Deus como santo, majestoso, temível e glorioso, o Deus que opera maravilhas. Contudo, há também o seu amor. A palavra beneficência, no versículo de número 13, aí na sua Bíblia, quando Moisés destaca: com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Essa palavra também pode ser traduzida como amor. A ideia do amor pactual, o amor inabalável de Deus, o amor que jamais volta atrás. A natureza amorosa de Deus, meus irmãos, não elimina o seu poder. Não elimina. Deus continua sendo poderoso, mesmo sendo um Deus amoroso. Ser amoroso não enfraquece a pessoa do nosso Deus. E seu poder não anula a sua natureza amorosa. Deus continua sendo poderoso e sendo amoroso, e é por isso que nós podemos confiar no Senhor, porque Ele tem poder para fazer todas as coisas, e ainda assim esse Deus tão poderoso revelou-se a nós de maneira amorosa em Cristo Jesus, dando Ele para pagar por todos os nossos pecados, fazendo aquilo que nenhum de nós seria capaz de fazer. Pensar na beneficência de Deus é pensar em seu amor, em sua fidelidade absoluta ao pacto da aliança e, consequentemente, a sua fidelidade à promessa também. Tudo o que aconteceu até esse momento no livro do Êxodo foi motivado pelo amor de Deus, pela fidelidade de Deus à sua palavra, à sua promessa. Ele cumpriu todas as suas promessas de amor a Israel. Ele prometeu que faria dos descendentes de Abraão uma grande nação, e fez uma grande nação. O povo não imaginava como que essa grande nação seria construída, mas Ele fez. Ele prometeu uma terra, e Ele está levando agora este povo para esta terra prometida. Em particular, Deus manteve sua promessa de resgatar o seu povo, de resgatá-los da escravidão, e Ele agora está cumprindo, e o povo está louvando a Deus por isso. Logo Deus cumpriria sua promessa de conduzir o seu povo à terra prometida, e Moisés olhou para o futuro, antecipando com confiança os dias em que Deus levaria o povo à sua conquista. Porque esse texto que nós estamos vendo aqui não foi escrito tempos depois. De uma maneira inspirada por Deus, Moisés então escreve praticamente este salmo de louvor no momento em que eles atravessaram o mar. O momento era de uma grande festa. O povo está então entoando louvores a Deus pela libertação, que acabaram de ser alvo dessa libertação. Moisés traçou a rota que eles seguiriam para Canaã. Um por um, todos os seus inimigos seriam derrotados, como nós já bem sabemos ao longo da história do povo de Deus. O versículo 13 a 17 usa uma forma verbal para eventos que ainda acontecerão. Se a gente lê sem essa consciência, parece que o texto foi escrito depois que isso tudo aconteceu, mas não, na verdade, Moisés aqui está com um tom profético, confiando no Deus Todo-Poderoso, em tudo que Ele faria, para que eles pudessem de alguma maneira chegar até a terra prometida. Acompanhe novamente a leitura dos versos 14 a 16. Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filícia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã, sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Essa foi uma profecia de vitória,
cujo cumprimento está documentado no livro de Josué. Se nós lermos o livro de Josué, nós vamos perceber que essas palavras de Moisés se cumpriram. Moisés não estava descrevendo aqui, meus irmãos, atos aleatórios de violência. Não era isso. Mas atos justos de julgamento divino da parte de Deus, que Deus executaria por causa do seu grande amor pelo seu povo, porque Ele é um Deus amoroso e todo-poderoso. Moisés profetizou que Deus continuaria julgando as nações, até que o teu povo, ó Senhor, passasse, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, para que as tuas mãos estabeleceram. Deus não guarda o seu amor para si mesmo. Deus é tão amoroso que o seu amor transborda. E é por isso que nós podemos olhar para o amor de Deus e reconhecer o amor como um atributo comunicável de Deus. Nós podemos dar verdadeiro amor se nós de fato estamos em Cristo. Só é possível executar o verdadeiro amor, o amor de acordo com o mesmo amor de Deus, se nós estamos de fato em Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus compartilha o seu amor com o seu povo. Para esse fim, seu grande propósito era trazer o seu povo, o povo que ele chamava de seu, para a sua própria casa, para morar com ele. O monte, no versículo 17, aí na sua Bíblia, pode se referir ao Monte Sinai, mas é mais provável que, na verdade, Moisés está se referindo aqui ao Monte Sião, a cidade de Deus em Jerusalém. Foi ali no santuário do seu templo que Deus fez sua morada terrena. O Antigo Testamento é uma história de Deus trazendo o seu povo para morar com Ele na sua casa. Este ainda é o plano de Deus para o seu povo. Deus ainda está executando este ato. Deus ainda está levando todos os seus eleitos para morar com Ele, na sua casa, na casa final. Não no templo terreno, mas no templo celestial, quando a Jerusalém celestial descer na nova terra que Deus purificará. O templo no Monte Sião era um símbolo terreno do templo celestial de Deus na Nova Jerusalém. Todos os dias Deus está trazendo mais e mais filhos para a sua santa morada. É por isso que nós evangelizamos. Evangelizamos porque ainda há muitos dos eleitos que nós não sabemos quantos e nem quem são. Mas é por isso que nós ainda cumprimos a grande comissão e devemos evangelizar, devemos pregar a palavra de Deus, porque foi dessa maneira que Deus escolheu que os seus eleitos fossem alcançados, mediante a pregação da palavra. E não mediante algo somente intelectual, racionalizado. Porque se fosse assim, bastava ler a Bíblia para alguém e essa pessoa, ao entender o Evangelho, o aceitaria. E não é assim. Quantas vezes você ouviu a palavra de Deus para que no dia propício de salvação, Deus descortinasse os seus olhos e arrancasse os tampões dos seus ouvidos, e aí você fala assim: agora eu entendi o que é o Evangelho. É necessária a ação do Espírito Santo no coração do pecador, para que haja de fato conversão, para que haja de fato mudança de vida, e para que haja de fato um descortinar de uma nova natureza, nessa natureza espiritual. Todos os dias Deus está trazendo mais e mais filhos para a sua santa morada, e em breve todo o povo de Deus estará para cantar a canção que nunca terá fim. E então Moisés terminou sua canção com este refrão. Veja comigo o versículo 18. O Senhor reinará para todo sempre. Essa foi a nota certa para terminar essa canção. Depois de uma longa discussão com Faraó, Deus resolveu de uma vez por todas a questão de quem era de fato o Todo-Poderoso. Faraó achava que era ele. E por um tempo ele ainda ficou brincando com Deus, dizendo: o povo pode ir. E de repente, não vai mais. Achando que ele tinha poder nisso. E Deus estava cada vez mais endurecendo o coração de Faraó, para que a glória dele superabundasse diante dos olhos dos seus filhos, para que aquele povo que passou 400 anos como escravo naquela terra, soubesse quem é o Deus da aliança, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó,
Quem era o Deus que havia prometido a terra prometida, e agora eles poderiam crer nesse Deus e ver toda a sua grandeza. Moisés louvou a Deus por seu governo real, não apenas sobre Israel, mas sobre toda a criação, e não apenas naquela época, sobre todas as épocas, sobre todas as eras. Moisés louvou a Deus agora e para sempre. Que Deus incrível! Ele é eterno e onipotente, Ele é santo e justo, Ele é amoroso e fiel. Se alguém te perguntar se essa música tem algum uso prático, se esse texto que nós acabamos de ler, estamos meditando nele, tem algum uso prático, simplesmente faça essa pergunta: por que devemos louvar ao Senhor? Por quê? Por que devemos louvar ao Senhor? Sem dúvida devemos louvar ao Senhor pelos mesmos motivos grandiosos que Moisés considerou nesse louvor. Precisamos de um Deus que esteja sempre conosco, e Ele está. Precisamos de um Deus que tenha poder para nos salvar, e somente Ele pode. Precisamos de um Deus para triunfar sobre o pecado em nossas vidas, e Ele nos deu Cristo Jesus, Todo-Poderoso. Precisamos de um Deus de ira, que cuidará para que a justiça seja feita no final, e Ele se mostra assim, um Deus Todo-Poderoso. Precisamos de um Deus de amor eterno, que nos leve para casa, para vivermos para sempre com Ele, e Ele já demonstrou que Ele é Todo-Poderoso, mas também que Ele é um Deus todo-amoroso. O Deus de Moisés é tudo o que alguém poderia precisar ou mesmo querer em um Deus, porque somente Ele é o Deus verdadeiro. Somente Ele pode saciar tudo aquilo que está no nosso coração. Somente Ele pode colocar o nosso contentamento no lugar certo, que é na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Fora isso, nós somos egocêntricos, nós somos violentos, se formos levados pelos nossos próprios desejos. Mas Deus vai nos conduzindo, Deus vai nos lapidando, de maneira que a cada dia que passa na nossa existência aqui na terra, uma vez em Cristo Jesus, nós vamos ficando cada vez mais parecidos com o nosso Salvador, cada vez mais santos. Nós ainda estamos distantes de ser quem nós deveríamos ser, mas o Senhor tem cumprido a sua obra, o Senhor tem feito a sua obra no coração de cada um de nós. Sabe por quê? Porque Ele é todo-poderoso e somente Ele pode fazer isso. Meus irmãos, sempre que nós descrevemos os atributos de Deus, nós temos a inclinação de correr no perigo de que as suas perfeições divinas possam parecer abstratas e impessoais. Quando nós pensamos no Deus Todo-Poderoso, no Deus incomparável, pode parecer um tanto quanto impessoal. Se tudo o que fizermos for analisá-lo somente, acabamos tratando de Deus como uma proposição filosófica, e não como um Pai verdadeiro, como um Pai amoroso que Ele é e se revela para nós. Portanto, é absolutamente necessário que louvemos a Deus por suas perfeições, assim como Moisés fez. O profeta não apenas escreveu essa canção a Deus, mas também a cantou para Deus. Eu não sei se você já fez esse exercício, mas lá o reverendo Ageu no seminário nos faz fazer isso, e é impressionante como que nós temos dificuldades em escrever uma oração de 400 palavras, reverendo. Pode parecer pouca coisa, mas na hora que você precisa sentar e escrever, faça esse exercício durante essa semana. Talvez coloque ele no computador, ou pegue uma folha e fale: eu vou encher uma folha de caderno com uma oração de louvor a Deus. E comece a lembrar dos textos bíblicos. É por isso que às vezes nós vamos em algumas igrejas por aí e vemos orações engessadas, orações que parece que elas poderiam ser encaixadas em qualquer momento da liturgia, de louvor, de adoração, de confissão de pecados. Às vezes parece até que, dependendo da introdução da oração, a gente já sabe até quem é que está orando. Por quê? Porque às vezes nos falta conteúdo da palavra de Deus, às vezes nos falta meditar nos grandes feitos de Deus para louvá-lo pelo que Ele é, não pelo que Ele faz somente conosco, não pelo que Ele é para nós, mas conforme Ele se apresentou nas Escrituras. Nós precisamos aprender das coisas, das grandezas de Deus, para que a gente consiga louvá-lo dignamente. O profeta escreveu e também cantou essa canção. Então exercite, escrever uma oração, para que a sua oração cada vez de louvor e de adoração a Deus fique melhor, para que o seu pensamento desenvolva cada vez mais na pessoa do nosso Deus.
Quando nós louvamos a Deus, meus irmãos, não estamos discutindo o nosso desfrute de Deus. Não estamos. Mas o louvor é uma consumação e a conclusão de nossa adoração enquanto glorificamos a Deus. Para adorar a Deus adequadamente, devemos ter um relacionamento pessoal com Ele. Caso contrário, é impossível adorar ou louvar a Deus. Devemos vir e reivindicá-lo como nosso próprio Deus. Assim começou o cântico de Moisés, com a apropiciação pessoal do Deus pelo profeta e sua salvação. Não é assim que diz o verso 2 para nós? O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Você se vê falando essas palavras numa oração de louvor na igreja? Ou na sua oração pessoal, no seu momento individual com Deus, podendo louvá-lo dessa maneira, engrandecendo quem Ele é, engrandecendo através dos seus grandes feitos. Moisés tinha um relacionamento pessoal com Deus, e por isso ele foi capaz de dizer: este Deus, o Deus cujo louvor eu canto, é o meu Deus. Você também precisa ter essa convicção, de falar: este Deus, o Deus da aliança, é o meu Deus. Ele é a minha força e a minha canção. Ele é a minha própria salvação. Ele é o meu louvor e a minha exaltação. Ele é o meu Deus, como foi o Deus de meus pais, antes de mim. Que coisa maravilhosa poder dizer isso. Que coisa maravilhosa para um filho poder espelhar a mesma fé dos seus pais. Que coisa maravilhosa poder olhar para os seus filhos e ter a certeza e descansar que talvez você não vai deixar grandes heranças materiais ou intelectuais, mas a maior herança que você não tem poder para deixar, Deus utilizou você como instrumento para trazer o seu filho, para batizar o seu filho, para ensiná-lo nos caminhos do Senhor, e no momento oportuno ele professou a mesma fé no Deus da aliança. O cântico de Moisés, meus irmãos, é totalmente centrado em Deus. Moisés deu toda a glória a Deus. Ele não disse uma única palavra, engrandecendo o seu próprio nome, como o grande guia naquela libertação. Ele não falou nada disso. Ele não disse uma única palavra sobre o seu próprio papel na salvação de Israel, nesse cântico de louvor. Isso distingue o cântico que nós estamos vendo aqui das canções dos antigos pagãos, que era infalivelmente autocongratulatórias. Todas as vezes que nós vemos um cântico dos tempos antigos, dos grandes reis e imperadores, nós vemos esses imperadores sendo engrandecidos, engrandecendo os seus próprios feitos. Mas aqui Moisés engrandece aquele que é o único digno de toda adoração, que é o Senhor. Em contraste, o cântico de Moisés foi escrito para honrar somente a Deus, nenhuma outra coisa, nenhum outro ser, somente Deus. Moisés queria mencionar, no entanto, que o grande e glorioso Deus que ele louvava era o seu Deus. E com isso, o povo também entoava aquele mesmo cântico. A primeira parte é toda dita na primeira pessoa. Tu, Senhor, é o meu Deus, é o meu libertador, é o meu salvador. Ele havia encontrado a salvação neste Deus, ele conheceu pela fé e queria colocar seu testemunho pessoal em música. O Senhor é a minha salvação e meu cântico. Ele me foi por salvação, como diz o versículo de número 2. O profeta Isaías cantou a mesma melodia, lá no capítulo 12, versículo 2. O Senhor Deus é a minha força e meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. O cristão dá o mesmo testemunho, só que com palavras ligeiramente diferentes. Assim nós fazemos quando dizemos: Jesus Cristo é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Conhecer a Deus de maneira salvífica é conhecê-lo de maneira pessoal. E isso significa chegar a Ele por meio da fé em Jesus Cristo. Há somente este caminho, não há outro. Somente Cristo pode levar um pecador a Deus. Somente Ele pode fazer essa obra no coração de pessoas que carecem dessa salvação. Todo aquele que conhece Jesus Cristo continuará cantando louvores até o fim do mundo. E então cantaremos uma nova canção. Será um grande dia quando Jesus voltar. Deus trará todos os pecadores,
todos os pecadores a julgamento e levará seus filhos para casa para viver com Ele para sempre. Será um dia tão bom, quando Jesus voltar, que exigirá de nós uma canção. O apóstolo João o descreveu em sua revelação, e eu peço que você abra sua Bíblia agora comigo, no livro de Apocalipse, no capítulo 15. Apocalipse capítulo 15, versículo 2. Quando o apóstolo João, na sua visão, vê e retrata assim: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número de seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo... Eu gostaria agora que todos, a uma só voz, nós falássemos a partir do dizendo. Todos juntos. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. João menciona o mar de vidro para nos lembrar do Êxodo e do cântico que Moisés acabou de escrever aqui na história, e nós estamos meditando nele. Então ele nos conta o que viu, o que ouviu, uma canção de louvor a Deus, porque pelo que Deus fez, e pelo que Ele faz, e pelo que Ele ainda há de fazer, até o dia da consumação final. Será o último momento do musical da redenção, será o último ato da consumação da redenção. Assim que chegarmos a Cristo, nos juntaremos ao grande coro. Agora, por enquanto, ainda estamos no ensaio do grande coro. Estamos nos preparando para o grande final, quando cantaremos esta canção. Por que devemos louvar ao Senhor? Porque Ele é a fonte da nossa libertação. Por que devemos louvar ao Senhor? Porque Ele é incomparável. Por que devemos louvar ao Senhor? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Louve o nome do Senhor. E lembre-se, você está no ensaio para o grande dia da redenção. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.